assunto que cai muito no Enem, certo? Esse assunto cai muito no Enem, que é o assunto de população. Eu acredito que vocês já tenham visto no ensino fundamental sobre população. A gente vai ver de uma maneira mais completa, certo? A gente vai, deixa eu colocar aqui no slide. A gente vai ver de uma maneira, certo? A gente vai ver de uma maneira mais completa, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre a população mundial, certo? Sobre como se constitui a população mundial. A gente pode ver, né, aqui nesse slide aqui, esse primeiro slide, que o mundo tem uma diversidade de pessoas bem grande, né? Uma diversidade de etnias, principalmente. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Dá para ver o slide? Sim. Dá para ver, né? Dá para ouvir, né? Pronto, show. A gente consegue ver, pessoal, que vê em filmes, a gente vê também em propagandas, em clipes musicais, certo? Muito pela globalização, a gente vê que a população mundial ela é bem diversificada, né? Existem diferentes tipos de etnias. A gente consegue ver nessa foto aqui diferentes locais do mundo com diferentes culturas e diferentes aspectos, né, das pessoas, certo? E é nessa aula a gente vai um pouco dessas teorias, certo? Sobre a população mundial. Nesse gráfico aqui, ó, nesse primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente já consegue ter uma noção que a população a nível mundo, ela vem crescendo, ela vem crescendo nas últimas décadas, principalmente no último século, exponencialmente, né? Ela vem crescendo em seu volume bem alto e vem crescendo muito. E isso, pessoal, aconteceu devido a um fator, certo? A gente vê aqui nesse gráfico, ó, nesse gráfico aqui, se vocês observarem, ó, o gráfico aqui de baixo, ó, são os séculos, certo? 1400, 1500, 1600, 1900 até o ano 2000. E aqui em cima, ó, a gente vê a quantidade de 1.000 milhões de pessoas, né? De bilhões de pessoas. Então a gente consegue ver aqui, ó, que no século XIII, né, até no século XII, a população mundial ela vinha crescendo lentamente, né? A população aos poucos vinham crescendo, e aqui no século XVIII, ó, certo? Principalmente aqui no século XVIII, foi quando essa linha aqui começou a subir, né? Ó. Ela explodiu, né? O número de pessoas no mundo, ó. Vocês conseguem ter ideia o que aconteceu aqui no século XVIII que o número de pessoas cresceu dessa forma? Um grande evento que aconteceu no século XVIII, pessoal, a gente até estudou sobre. Alguém sabe dizer? Essa revolução, pessoal, ela mudou totalmente a vida do ser humano, né? Desde o seu trabalho, as suas práticas, o modo das cidades, como as cidades começaram a se constituir, né, de uma forma diferente do que era a cidade antigamente. Alguém lembra que tipo de revolução foi essa? Lembrando que eu não estou vendo o chat, certo? Quem pode falar? Hein, pessoal? Alguém? Esperar vocês falarem para a gente continuar, né? Porque a aula precisa da participação de vocês. Vamos lá. Foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, assim como em diversos aspectos, né, da sociologia, da geografia, da história, principalmente, a Revolução Industrial impactou muito na vida do ser humano, certo? Então, a Revolução Industrial foi nesse momento que a população humana começou a crescer mais, certo? Ah, professor, então quer dizer que nessa época que nascia poucas pessoas nasciam nesses séculos aqui? Não, certo? A população humana, ela sempre teve muitos nascimentos, né? Sempre teve um número alto de nascimentos.
Qual é a diferença que aconteceu depois aqui da Revolução Industrial para antes? Antes, pessoal, nascia muita gente, mas também morria muitas pessoas, principalmente nas guerras, na fome, né? Nas pandemias, principalmente. Certo? Porque quando aconteciam guerras, principalmente os homens, né, iam para essas guerras e isso fazia com que a população, durante um certo período, ela não crescesse tanto. As doenças infantis também, que não tinham tratamento, principalmente como a diarreia, essas doenças que são mais agressivas em recém-nascidos, isso também fazia com que a população, com que nascesse muitas crianças, mas elas não conseguissem atingir a idade adulta, certo? Elas morriam já crianças, bebês. Eu não sei se vocês conhecem, mas acho que vocês devem ter algum tio ou algum parente do avô ou da avó de vocês que morreu quando era criança, o que era bem comum aqui no interior do Ceará, principalmente nos anos 70, nos anos 60. Ah, morreu porque pegou alguma doença, certo? E essa doença fez com que essa criança morresse. Então, isso acontecia muito antes do século XVIII, certo? Existiam muitas doenças, guerras, que fazia que a população não crescesse tanto. Nasciam muitas crianças, mas essas crianças não chegavam à vida adulta, né? Ó, aqui mostra que a população mundial ela vai ficar estável em 2050. Ó. Em 2050, a gente vai atingir um número de 9,2 bilhões de pessoas. Certo? A gente já está com mais de 7. Acho que acredito que a gente está com 7,2, 7,3 bilhões. A expectativa, certo? Isso aqui é a expectativa. É de 8,3 bilhões, né? Para daqui a 9 anos. Olha a quantidade de pessoas que a gente vai ter no mundo. Ó. E a gente consegue ver o crescimento, né? Ó. Em 1950, a gente só tinha 2,5 bilhões. Em 100 anos, olha a quantidade de pessoas que a gente que conseguiu se multiplicar. Né? Olha a quantidade de pessoas que a Terra está conseguindo, que está agregando, né? Tá sobrevivendo, está morando no nosso planeta. Olha a quantidade, quase 4 vezes mais, né? E aí a gente vê qual é o impacto, né, que tem dessa quantidade de pessoas no nosso planeta. Vocês podem dizer qual é o impacto que a gente tá vivendo, dessa quantidade, mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Dá para me ouvir? Dá. E aí, pessoal, diga aí um dos impactos que dá na nossa vida em si, né? Por ter muitas pessoas morando no nosso planeta. Crise humanitária. Crise humanitária, né? Mas em que sentido seria de crise humanitária? Ah, Roberto, sei lá, quanto o tempo não está evoluindo, quanto mais pessoa tiver, vai ter mais crise ainda, porque a tecnologia vai evoluindo, pessoas vão ficando desempregadas, vai gerar fome, vai gerar tudo. A gente vê que, exatamente, a gente vê que a desigualdade está aumentando, né? A gente vê quantas pessoas estão passando fome, né, no nosso mundo. Um dos fatores principais é esse. Mas existe outros também, né? Além da desigualdade, o que a gente está vivendo agora. Aqui no Brasil mesmo, não sei se vocês estão acompanhando o jornal, mas a energia, a rede elétrica, né, ela está sofrendo bastante com o aumento de pessoas. Por quê? Porque cada vez mais você demanda você tem uma demanda de energia elétrica, certo? Então, quanto mais pessoas, vai ter mais casas, mais gente precisando de energia elétrica. Olha a crise que a gente está vivendo agora, né, no Brasil. Ah, professor, então quer dizer que a culpa de não ter energia elétrica é porque tem muita gente morando? Não, não é isso, pessoal. Eu acredito que a grande culpa é do governo, né? Por não ter. Ele já tinha essa previsão que ia ter uma demanda maior por energia elétrica e não fez o suficiente, né? Os governos, não só o governo, né? Mas os governos em si do Brasil. Então, pessoal, com a demanda, com o aumento de pessoas, a energia elétrica é um fator que aumenta muito. Um outro fator que aumenta muito é o uso de recurso natural,
certo? Quanto mais a gente está, mais gente está usando mais recurso natural, que isso está degradando mais a natureza, certo? Olha os impactos, né? A gente consegue ver o impacto da população humana em diversos aspectos no mundo, certo? E para a gente ver isso, pessoal, a gente vai ver também um pouco dos conceitos, certo? Que a gente chama de conceitos demográficos. Esses conceitos caem muito no Enem, certo? Eles não vão falar o número total de habitantes. O que ele vai falar na questão do Enem? A população absoluta, certo? O que seria essa população absoluta? É nada mais do que o número total de habitantes no mundo, certo? Então, se vocês viram alguma questão falando, a população absoluta do Ceará vem crescendo nas últimas décadas, certo? Então, do que é que ele está falando? Ele está falando do número total de habitantes, o número de pessoas que moram no Ceará, certo? A densidade demográfica ou população relativa. A densidade demográfica, pessoal, é o número de pessoas por quilômetro quadrado, certo? Isso vai dizer se um país é pouco povoado ou é muito povoado, certo? Vamos dar aqui um exemplo do que seria um país pouco povoado e muito povoado. Ó, o Brasil. O Brasil hoje a gente já passa de 200 milhões, certo? Tem 190 aqui, mas a gente já passa de 200 milhões de habitantes. O Brasil, ele tem uma extensão territorial bem grande, certo? A gente tem mais de 5 mil quilômetros de extensão. O Japão tem menos habitantes que o Brasil, certo? Se eu não me engano, acho que o Japão tem 100 a 150 milhões de habitantes. Só que o espaço territorial do Japão é bem menor do que o do Brasil, né? Então, isso me diz o que é pouco povoado ou muito povoado. O Japão, ele tem menos habitantes que o Brasil, menos habitantes, mas ele é muito mais povoado que o Brasil, porque ele ocupa uma extensão maior do seu país, certo? Aqui no Brasil, a gente tem 22 habitantes por quilômetro quadrado, né? Fazendo a divisão, no Japão chega a 60, 70 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o número total de pessoas, pessoal, não quer dizer se o país é povoado ou não, certo? Vai depender, a gente tem que fazer essa regra. É o número de pessoas dividido pelo tamanho do país, certo? Deixa eu colocar aqui, acho que tem gente que quer entrar. Certo, pessoal? Então, para dizer se é povoado ou é um pouco povoado ou muito povoado, a gente tem que fazer essa relação do número de pessoas pelo tamanho do local onde ela mora. Certo? Um outro conceito que é bastante utilizado é a taxa de natalidade. Certo? O que seria essa taxa de natalidade? O nome já diz, né? Relembra até de Natal, né? Natal vem de nascimento, né? Nascimento de Cristo. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes durante o ano, certo? A taxa de natalidade é nada mais que isso, é fazer a contagem do número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes, certo? Então, a cada 1.000 habitantes que é feita essa contagem, vai ser verificado, né, de a cada 1.000 quantos nasceram durante esse ano. E a taxa de mortalidade é o número de óbitos, né, o número de mortes que teve por habitantes, certo? Então, é meio que uma relação matemática. A taxa de mortalidade, você vai pegar o número de óbitos que teve naquele ano e vai multiplicar por 1.000, certo? Pega o número de habitantes, pega o número de óbitos por habitantes e multiplica por 1.000. Aí você Em vai 2019, 2020 foi o maior, né? Não, sim, a taxa de mortalidade deu uma elevada porque a gente está passando por uma pandemia, né? Aí essa pandemia fez com que a taxa de mortalidade e a expectativa de vida, né, que a gente vai ver nos próximos slides, diminuísse, certo? Então, esses conceitos, pessoal, a gente vai ver muito em questão do Enem. Taxa de natalidade, quantos nasceram por 1.000 habitantes, taxa de mortalidade, pega o número de óbitos e multiplica por 1.000, aí a gente vai saber quantos morreram, certo? Um outro conceito que é bastante importante é o crescimento vegetativo ou natural.
O que é isso? É nada mais que o aumento da população local, certo? O que você vai fazer? Você pega a taxa de natalidade, certo? E diminui com a taxa de mortalidade, certo? Aí a gente vai ver, e também a gente tem que ver também a quantidade de pessoas que saíram e que chegaram naquele local. Aí a gente consegue saber quanto foi que Itaitinga cresceu, certo? O que você vai fazer? Você pega a população daquele ano, né? Aí está aqui, por exemplo, 2019. Você pega a população de 2019 de Itaitinga, soma com o número de nascimentos, certo? Diminui com o número de óbitos e depois você vai ter que somar com o número de pessoas, né, que chegaram em Itaitinga e que saíram de Itaitinga, né, que se mudaram para Itaitinga e que saíram de Itaitinga, né, foram para outra cidade ou para outro estado. Então a gente tem que fazer essa conta para saber quanto foi que Itaitinga cresceu no número de pessoas. Pega a população do ano anterior, soma com o número de nascimentos, né, de 2020, diminui com o número de óbitos e a gente tem que fazer essa relação com os imigrantes e os emigrantes, né, que a gente viu em outras aulas, o número de pessoas que chegaram em Itaitinga e o número de pessoas que saíram de Itaitinga, certo? Um outro conceito que a gente utiliza muito é a esperança ou a expectativa de vida, né? Que é a média de vida dos habitantes de uma determinada área, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vai ver na taxa de óbitos, certo? A gente vê na taxa de óbitos. Por exemplo, morreu fulano de tal com 90 anos. Aí a outra pessoa morreu com 85. Aí uma outra pessoa morreu com 80. O que você vai fazer? Você vai fazer a média, certo? Você soma os três, né, as três idades, e divide por três. Falando de um jeito bem simplificado. Você divide por três, aí você vai ver qual é mais ou menos a média de idade que as pessoas estão morrendo, certo? Eu acredito que vocês já viram com o professor Antônio Carlos sobre média, né? Média, mediana, variável. Então, isso mostra mais ou menos qual é a idade média, né, que a população de um local ou de um país está morrendo, né, em si. Então, a expectativa de vida é isso. Devido à pandemia, né, como o Ronald estava falando, devido a essa pandemia que a gente teve, que a gente está vivendo ainda, né, a expectativa de vida diminuiu muito. Não diminuiu muito, mas diminuiu em alguns meses, principalmente no Brasil, né, como um todo. Por quê? Porque tá morrendo pessoas mais novas, né? A gente viu que morreu muita gente com 40, com 50, com 60 anos. Isso faz com que a expectativa de vida diminua. A gente fazendo aquela média, né? A gente vê que, em média, o brasileiro está vivendo menos. Então, a expectativa é nada mais que isso, é fazer uma média da vida dos habitantes de um determinado local, certo? A população, no mundo em si, pessoal, a população é bastante distribuída por alguns fatores. O clima, certo? O clima é um dos fatores maiores com que faz que a população fique em determinados locais e não fique em outros. Por exemplo, lá no Canadá, que é um país bastante frio, é onde a população não tem uma população tão grande. Por quê? Porque não favorece com que o ser humano viva lá, né? Com que o ser humano sobreviva nesse local. A gente vê também no Alasca, né? A gente vê no Polo Sul, a gente vê na Rússia em si, né? A gente vê só em poucos locais na Rússia que são muito povoados. Então, o clima vai definir bastante onde uma população vai se concentrar ou não. Ó. A gente consegue ver nesse mapinha aqui do lado, ó, que em determinados locais a população é maior do que em outros locais. Ó. A gente vê aqui próximo do deserto do Saara. Ó. O deserto do Saara a gente vê que tem poucas pessoas morando, né? Por que tem poucas pessoas morando? Porque o clima não favorece, né? Lá é basicamente areia, né? Nessa região. Então não favorece para que o ser humano consiga montar uma estadia lá, né? Não consiga desenvolver e crescer uma cidade nesses locais, certo? A localização também vai influenciar muito, né? A localização muito pelo clima, guerras, né? Guerras, antiguidade de povoamento, situação social. A gente vê que as guerras definem muito a quantidade de pessoas que moram no local. Olha o que a gente está vendo, a gente viu na última semana, né, do governo americano saindo lá do Afeganistão
E a gente viu a instabilidade que está lá no Afeganistão e as pessoas estão literalmente fugindo, né, lá do país. Não sei se vocês viram aquela cena, né, das pessoas agarradas lá no avião para fugir daquele local. Tipo, ela preferiu tentar arriscar, né, podendo morrer, né, como muitos morreram, do que ficar naquele país. Olha o que uma guerra impacta, né, na morada, na estadia de uma pessoa num determinado local, certo? Então, isso a gente chama de áreas que são mais atrativas e mais repulsivas, certo? Então, existem alguns fatores que atraem com que a população vá para aquele determinado país e existem fatores que repulsam com que a população saia daquele país. Vou citar aqui um exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por que todo mundo quer ir para lá, né? A grande maioria das pessoas. Ah, eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou ter uma vida melhor, lá eu vou conseguir um emprego melhor. Então, lá nos Estados Unidos, tem fatores mais atrativos, né, principalmente econômico, para com que várias pessoas de outros países vá para os Estados Unidos, certo? Aqui a nível Brasil, ó, a gente viu principalmente nos anos 80, anos 70, eu acho que vocês têm parentes, conhecem alguém que foi passar um tempo em São Paulo. Foi morar, sei lá, 5 anos, 10 anos em São Paulo, ou mora até hoje em São Paulo, né? Por quê? Porque aqui no Ceará, a seca, né, é um fator repulsivo, é um fator com que faz com que as pessoas sejam nem ser expulsas, né, mas faz com que as pessoas saiam do seu local onde nasceram e tentem uma vida melhor, né? Vão para São Paulo, vão para a região sudeste, ou então vão para Fortaleza, porque lá vão ter maiores oportunidades de emprego, ou então vai ter melhor oportunidade de saúde para a criação dos filhos. Vocês conhecem alguém, algum familiar que fez isso? Hein, pessoal? Vocês conhecem alguém? Familiar não, mas eu conheço um monte de youtuber que faz isso. Ó, pronto, é um bom exemplo, né? Tem youtubers que saem do Nordeste, saem da região Norte e vão para São Paulo, porque em São Paulo eles veem, né, uma melhor oportunidade para desenvolver, né, o canal, certo? E isso é um fator atrativo. Ah, eu sou aqui do Piauí, né? Está o caso do Whindersson Nunes. Beleza, ele tem um talento natural, né, que vem dele. Só que ele viu que em São Paulo, se ele fosse para São Paulo, ele ia ver maiores oportunidades, né? Tanto oportunidade para crescimento do canal, para ter patrocinadores. Então, isso foi um fator atrativo para o Whindersson Nunes, né? Que saiu do Piauí e veio para São Paulo. Foi um fator atrativo que definiu a carreira dele, né? Mas não só tem esse fator, tem um fator também de segurança, né? Das pessoas saindo lá do Afeganistão, saindo do Oriente Médio para sobreviver, né? Para literalmente sobreviver, para não morrer, né? A gente vê também um caso aqui do Brasil, não sei se vocês assistiram o Big Brother de acho que 2 anos atrás, acho que faz uns 2 anos, do Kaysar. Vocês lembram lá do Kaysar? Alguém lembra, pessoal? Eu acho que foi 2019 esse Big Brother, que ele era lá da Síria, aí ele... legal assim, do programa é que ele sempre falava que queria o dinheiro para tirar a família dele lá da Síria, né? Por que ele sempre falava isso? Porque ele via que era um risco de vida a família dele continuar morando lá na Síria, né? Porque estava em constante guerra, né? Lá, constantemente lá a cidade onde eles moravam, onde a família dele morava, era bombardeada, né? Então era um fator repulsivo para ele tentar tirar a família dele lá da Síria para manter a família em segurança, né? Então existem alguns fatores que fazem isso, fazem com que a população saia de um local e vá para outro, certo? Aí a gente vê aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vê que alguns locais do nosso planeta ó, tem uma população maior do que outras, né? Ó. A gente vê que na zona temperada, né, principalmente nessa região aqui do norte, Estados Unidos, Europa, certo? É onde se concentra a maior parte da população mundial, né? 51% da população do mundo está distribuída nessa faixa aqui, ó. E os outros 46 está na zona intertropical, né? Que é a zona aqui onde fica o Brasil, fica aqui parte da África,
certo? Fica a Oceania. E lá nas latitudes, né, no Polo Norte e o Polo Sul, é onde está a menor taxa de população do mundo, né? Está apenas 3%, né, no Polo Norte e no Polo Sul. Beleza, pessoal? Aí eu vou passar uma atividade hoje ainda para vocês que vai valer como a prova parcial, certo? A atividade eu vou passar mais tarde no Class 1 e coloco na turma de vocês, certo? Ok? Certo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.